Olá pessoal, sejam bem-vindos ao site Super Professores. Eu sou o professor André Garcia e hoje a gente vai dar início a um módulo completo de Direito Eleitoral. Esse módulo a gente vai trabalhar os principais assuntos que são cobrados em concursos públicos. E pode apostar, dentro do seu edital, na parte do direito eleitoral, a gente vai trabalhar todos os detalhes a respeito desse assunto que para muitos é um assunto desconhecido. Sabemos que o direito eleitoral é um ramo do direito que só cai em concursos para tribunais regionais eleitorais. Então, por isso, a maioria dos candidatos que estudam para concurso não estão acostumados com essa matéria que é bem específica. E o nosso papel aqui, eu como professor, o meu papel principal é justamente trabalhar esses assuntos com vocês de maneira bem simples, fácil e com uma didática que facilite o seu entendimento. Esse entendimento a gente vai trabalhar junto ao longo do tempo. E já para iniciar, a gente começa a estudar o direito eleitoral conceituando o que seria o direito. E aqui no quadro, vamos lá acompanhar comigo, a gente vê primeiro o que seria o direito. O direito, pessoal, é um conjunto de regras que vai disciplinar e regulamentar as relações sociais, ok? O que acontece? Na verdade, a gente, na condição de pai, filho, herdeiro, empresário, proprietário, consumidor, enfim, cidadão, entre outras posições, temos direitos e deveres, ok? E justamente o direito, ele vai regulamentar todas essas relações. E aí, quando a gente fala direito, esse termo direito, a gente tem que ter em mente que o direito, ele impõe um dever. Quando a gente vê lei, regra, normas, o que seria isso, André? Na verdade, pessoal, toda lei, toda norma, toda regra impõe um dever ser. Por isso que a gente diz que na posição, por exemplo, de consumidor, nós temos os direitos e deveres do consumidor, por exemplo. O Código de Defesa do Consumidor prevê quais os direitos e deveres do consumidor, daquela pessoa que adquire um produto, daquela pessoa que vai se utilizar daquele produto. Temos também as relações trabalhistas, que regulamentam a vida do empregado e do empregador. Só que dentro dessas relações pessoais, a gente tem uma muito importante para o nosso conteúdo, que é justamente a questão do cidadão. A gente vai ver que o cidadão, ele vai se relacionar com o Estado. A gente vai perceber, inclusive, que o direito eleitoral é ele que vai trazer quais seriam esses direitos e deveres do cidadão. O quadro mostra para a gente isso. Todo cidadão também tem direitos e deveres. Ok, pessoal? E então é importante a gente ter essa noção. Ok? Quando a gente fala em direito, como eu disse, seria aquele emaranhado, aquele conjunto de regras que vão estabelecer e determinar as relações sociais. E aí o meu papel agora, na posição de professor aqui do Super Professores, é justamente desembaraçar esse emaranhado que o direito traz para a gente. E aí a gente vai perceber que o direito eleitoral não vai ser diferente disso. A gente vai ver que vai ser um complexo de normas, de regras, que vão justamente estabelecer os princípios do processo eleitoral e também do exercício dos direitos políticos. Direitos que são imprescindíveis para o cidadão exercer o seu papel dentro do Estado. Nós temos o conceito aqui no quadro de direito eleitoral, olha lá. E aí agora a gente vai para o nosso campo específico da matéria. Direito eleitoral, acompanha comigo. É o ramo do direito público que expõe, sistematiza e interpreta as normas e princípios sobre o processo eleitoral e o exercício dos direitos políticos. Bem, pessoal, de início, a gente, nessa videoaula e nos próximos cursos, a gente vai trabalhar toda essa dinâmica, todos os aspectos, todas as legislações, normas, regras e princípios que o direito eleitoral trata, desde o seu processo eleitoral, incluindo aí todas as suas fases, e também com relação aí à matéria, o ponto mais importante para a gente, que é justamente sobre o exercício dos direitos políticos.
ok? Então é isso, pessoal. Então já sabemos o que é o direito. O direito ele vai determinar e vai regulamentar as relações sociais em diversos campos. Nós temos um campo específico que a gente vai trabalhar aqui hoje, né, iniciando hoje, que é o campo do cidadão, do direito eleitoral. Né? Mas antes de falar especificamente sobre esse campo e esse ramo específico do direito, a gente tem que entender toda essa noção do que seria o direito e o ordenamento jurídico, ok? E aí, seguindo em frente, a gente percebe que primeira pegadinha em prova, agora, fica atento, é com relação à expressão cidadão. Muita gente acredita que as expressões que envolve esses termos, está aqui no quadro aqui pra gente já, ó. População, povo e cidadão. Ah, professor, significa tudo a mesma coisa. Errado. Cuidado com esse entendimento que a gente tem no nosso dia a dia, né? A gente que estuda para concurso público, é sempre importante a gente frisar isso no início das aulas, né? A gente vive um mundo, né, diferente. Quando você estuda para concurso, o seu mundo tem que ser outro. Você tem que esquecer o que acontece no seu dia a dia, na prática, na sua vida com os amigos, na sua vida com os seus familiares, né? E, inclusive, aquilo que você às vezes vê na televisão. Porque a gente, às vezes, vê muita coisa errada. Às vezes, o jornal, né, um jornal aí no horário nobre, falam coisas que a lei não prevê. E a gente tem que ficar atento, porque concurso público cai em regra o que está na lei, né? Cai em regra o que a doutrina acredita e interpreta, o que significa isso. E também a jurisprudência. Então a gente vai ver sempre o estudo do direito abordando esses três aspectos, né? A letra da lei, a doutrina, né? São os estudiosos, são as pessoas que estudam a letra da lei, e a jurisprudência, que são justamente as interpretações dos tribunais ao que a lei prevê. Ok, pessoal? Então é importante. Então, voltando aqui, olha lá, vamos voltar. Então, sabemos que o direito ele vai regulamentar diversas relações, dentre elas, uma que é muito importante para a gente, como já está aqui, o cidadão, né? E o direito eleitoral ele vai ter esse papel. Sendo assim, a gente primeiro tem que saber o conceito do que seria o cidadão. Porque cidadão é diferente, pessoal, de povo e de população. Como eu disse, muita gente acha, é tudo igual, André. E claro que não, tá? População, pessoal, ele tem a ver com um aspecto demográfico. Significa dizer que o termo população se refere àqueles que residem em um determinado território. O conceito mostra isso pra gente. Já a expressão povo, ela difere do conceito cidadão por um simples motivo. Povo, na verdade, são aqueles que são considerados nacionais, ou seja, aqueles que têm um vínculo jurídico e político para aquele estado que ele faz parte. Então é diferente. População é um critério demográfico. Envolve um número de pessoas que residem naquele estado. Eu posso incluir, inclusive, os estrangeiros. Os estrangeiros que residem aqui no Brasil, por exemplo, olha só o que eu vou falar agora, fazem parte da população brasileira. Diferentemente do povo. O povo são aqueles que são considerados nacionais, ou seja, aqueles que têm um vínculo jurídico e político. Ok? Então o conceito aí de população difere do conceito de povo. População, para resumir, a população é um conceito demográfico, que envolve um critério de quantidade, é um critério quantitativo. Já o povo envolve um critério mais de uma qualidade, a qualidade de ser nacional, ok? Só que agora nós temos um outro conceito que vai ser diferente dos dois termos, povo e população, que é justamente o cidadão. E aí o conceito aparece aí para vocês, é simples. E o cidadão é aquele que é o nacional, pessoal. Não, André, mas você já falou, povo é o nacional. Agora, cuidado, há uma diferença. Povo realmente é o conjunto de nacionais, incluindo brasileiros, sejam natos ou naturalizados. Mas o cidadão, além dele ser brasileiro, não importando nato ou naturalizado, aí tanto faz, ele vai ter um poder especial, uma característica específica, né? É aquele que está em pleno gozo dos seus direitos políticos.
Por isso que eu falei no início que o termo cidadão é importante para o nosso estudo, porque é ele, o cidadão, que vai poder exercer todos esses direitos que a gente vai estudar ao longo dessa videoaula, né, e das demais videoaulas. Porque cidadão é aquele nacional, ou seja, o brasileiro, que está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Ok? É claro que a gente vai já estabelecer como que um nacional se torna cidadão. A gente vai ver muito simples, né? É através do alistamento eleitoral. Inclusive, a gente tem uma resolução muito importante para o concurso, né, de vocês, que é a resolução 21.538 de 2003, que justamente regulamenta todo esse procedimento administrativo que é o alistamento eleitoral. Condição aí essencial para o indivíduo, né, um brasileiro, se tornar cidadão. Ok? Então, visto isso, vamos para a primeira pegadinha em prova, né? Já que já sabemos o conceito de povo, cidadão e população, a gente não pode aí errar esse tipo de pergunta em prova. E aí está no quadro aparecendo para a gente lá com relação ao eleitor residente no exterior. Mas espera aí, André, como é que um eleitor pode residir no exterior? Um eleitor, um nacional, um brasileiro, ele mora no exterior? Pessoal, isso é perfeitamente possível. A gente tem vários brasileiros que moram no exterior, né? E esses brasileiros que moram no exterior, eles também têm obrigações para o nosso estado, para com o nosso estado. Porque se ele é eleitor e está fora do Brasil, ele tem que, quando o Brasil promove eleições, esse brasileiro eleitor, ou seja, o cidadão brasileiro que mora no exterior, ele tem que também cumprir as obrigações. Mas André, ele vai vir aqui no Brasil votar? Ele vai ter que comprar uma passagem de avião, voltar ao Brasil e ir lá comparecer às urnas aqui no Brasil? Na verdade, ele não precisa, pessoal. E aí essa é uma pegadinha boa em prova e muita gente acha que essa possibilidade não existe e ela existe, né? O Código Eleitoral prevê que o cidadão que reside no exterior, ele também vai ter que cumprir com suas obrigações. Mas, contudo, na verdade, ele só tem a obrigação de votar nas eleições presidenciais, ou seja, para presidente e vice-presidente, como mostra o quadro aqui. Olha lá. O eleitor residente no exterior. Os cidadãos brasileiros residentes no exterior também devem cumprir suas obrigações eleitorais. Contudo, aqueles que possuem domicílio eleitoral. E agora um ponto importante aqui, pessoal. Quando a gente fala domicílio eleitoral, a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque quando a gente fala domicílio eleitoral, é justamente aquele local onde o eleitor, o cidadão eleitor, vai ter a obrigação de votar. Então ele vai ter que comparecer ao seu domicílio eleitoral no dia da eleição, ele vai ter que procurar lá a sessão eleitoral a qual ele faz parte e exercer o seu direito ao voto. Mas já que o eleitor ele reside no exterior, ele tem domicílio no exterior, como é que ele vai fazer isso? É fácil. A legislação eleitoral prevê que basta ele se dirigir ao consulado brasileiro naquele país onde ele se encontra e lá exercer o seu direito ao voto, ok? Por isso que a legislação exige apenas que seja o voto para presidente e vice-presidente da República, ok, pessoal? Então, cuidado aí, a primeira pegadinha aí em prova aí, né, o domicílio eleitoral. Então, se pintar na prova uma questão comentando sobre a possibilidade de um brasileiro exercer o seu direito ao voto no exterior, isso é possível. Basta que ele tenha o seu domicílio no exterior. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos seguir em frente. Voltando àquela questão do direito e do ordenamento jurídico, a gente sempre, quando começa o estudo sobre qualquer ramo do direito, é importante a gente passar primeiro por essa orientação, né? O que seria o ordenamento jurídico? Já vimos que é um conjunto de regras
né? É um conjunto de regras, normas e princípios que vão ali disciplinar as relações humanas. E para exemplificar esse ordenamento jurídico, a gente tem a figura de uma pirâmide. Essa pirâmide jurídica representa o ordenamento jurídico brasileiro, onde lá em cima, no ápice dessa pirâmide, tem a Constituição Federal. E abaixo, nós temos as chamadas normas infraconstitucionais. E aí, André, isso é importante por quê? É muito importante para o teu concurso, principalmente com relação ao direito eleitoral, né? Essa informação ajuda você nos outros ramos do direito, direito administrativo, direito civil, penal, mas principalmente no direito eleitoral. Por quê? Porque a gente vai perceber no decorrer das aulas que o direito eleitoral ele é um direito já antigo, né? Bem mais antigo, inclusive, do que a nossa atual Constituição de 88. O Código Eleitoral, pessoal, é de 65. O Código Eleitoral é de 1965 e a Constituição é de 88. Ué, André, então como é que pode isso? Bem, é um fenômeno que a gente chama de recepção, né? A Constituição Federal de 88, quando ela foi promulgada, ela recepcionou a legislação infraconstitucional que com ela é compatível. E o Código Eleitoral, e aí a gente tem que ter cuidado agora, ele foi recepcionado pela Constituição, mas boa parte dele não foi. Significa dizer que alguns artigos do Código Eleitoral foram revogados pela Constituição, não estão mais valendo. E a gente tem que ter cuidado com isso quando for estudar direito eleitoral, porque às vezes o aluno, sem ter essa informação inicial, ele começa a ler os artigos do Código Eleitoral sem parar, com aquela, não, eu vou engolir essa lei, eu vou estudar tudo que eu quero passar no concurso, mas acaba estudando uma legislação que não vale mais nada. Então, por isso é sempre importante a gente estudar com atenção, principalmente aí observando essas revogações, né, que foram feitas pela Constituição Federal. Ok, pessoal? Então, para a gente concluir, vamos voltar a falar sobre o ordenamento, de uma maneira geral. Então, o ordenamento jurídico seria isso. A ideia é que a Constituição, lá em cima, na pirâmide, ela determina as regras gerais. E a norma infra, ela vem estabelecer detalhes, né? Ela vai trazer detalhes que a Constituição exige. Porque a Constituição, a gente diz que é uma norma geral, inclusive um conceito, né, que a Constituição ela é principiológica, onde ela traz princípios, regras gerais que precisam ser aí detalhadas pela legislação infraconstitucional. Aqui no exemplo, eu tenho dois exemplos. Eu tenho o Código Civil e a CLT. Mas eu posso colocar aqui embaixo também o Código Eleitoral, pessoal. Eu posso botar, por exemplo, a Lei Geral das Eleições. Eu posso colocar, por exemplo, aqui a Resolução 21.538 de 2003, que é importante. Eu posso botar a Lei dos Partidos Políticos. Enfim, a gente percebe que nós temos uma gama de legislação que tem um papel de simplesmente detalhar aquilo que a Constituição deseja. Só para a gente ter uma ideia, a Constituição, no artigo 14 ao 16, trata dos direitos políticos, tema do assunto da aula de hoje. Só que esse tema do artigo 14 ao 16, que fala sobre os direitos políticos, ele vai ser regulamentado por essa legislação infraconstitucional, né? O Código Eleitoral, ele regulamenta, por incrível que pareça, por mais que ele seja mais antigo que a Constituição, ele regulamenta, de certa forma, o exercício desses direitos políticos que estão no artigo, que vão do artigo 14 ao 16, né? Nós temos a Lei das Eleições, que também vai regulamentar. Enfim, nós temos um conjunto de regras que vão cumprir esse papel de regulamentar, de detalhar a Constituição. E o nosso papel aqui nos Super Professores é esse, é detalhar todos esses assuntos para vocês, né? E de acordo com que a Constituição, a lei maior, ela deseja. Ok, pessoal? E então, vamos em frente. Já que eu falei dessa gama toda de direitos específicos, direito eleitoral, dessas legislações, vamos lá ver quais assuntos nós vamos estudar. Olha lá.
Primeiro deles, um dos mais importantes para a gente entender toda essa dinâmica, que é a Constituição Federal. É importante que você tenha em mãos a Constituição Federal. Mas, André, eu vou precisar estudar toda a Constituição, todos aqueles 250 artigos. Na verdade, para o direito eleitoral você não vai precisar. Mas para os outros ramos do direito, talvez você precise aí estudar outros artigos da Constituição. Ok, pessoal? Mas para a nossa aula, toda vez que você for assistir uma videoaula minha aqui no Super Professores, é importante que você tenha em mãos, a Constituição Federal. Não só a Constituição Federal, nós temos também essa legislação infra que a gente vai estudar aqui. E aí você tem que ter essa legislação em mãos também, que é justamente a Lei 9.504, que fala sobre as eleições. Nós temos a Lei Complementar 64 de 90, importantíssima, né? Tá lá no seu edital, pode apostar, né? Ela sempre vem, que trata sobre as inelegibilidades, né? A gente também vai estudar, não está escrito ali, mas eu já posso complementar aqui para vocês, a gente também vai estudar a Lei da Ficha Limpa, não se assustem. Ah, o André não vai falar da Lei da Ficha Limpa? Claro que nós vamos, né? A Lei Complementar 135 de 2010, ela na verdade, ela altera os artigos da Lei Complementar 64 de 90. Então, se você, separar a Lei Complementar 64 de 90, não se preocupe, você está já separando ela, e se você observar lá em certos artigos, você vai ver já com a redação dada pela Lei Complementar 135, vai facilitar aí o teu estudo. Então você não precisa baixar a Lei Complementar 64 e a 135, as duas, basta baixar a Lei Complementar 64, ok? Outro assunto que é importante para a gente são as súmulas dos tribunais. E o que seriam as súmulas? Súmulas, na verdade, são orientações, né? Na verdade, existe uma coisa chamada jurisprudência. Antes da gente falar da súmula, deixa eu voltar um pouquinho. A gente tem que falar sobre a jurisprudência, né? O que seria a jurisprudência? Também é assunto importante. A gente vai comentar, vai falar a respeito de algumas jurisprudências. Só para a gente entender, a jurisprudência seria a interpretação dada pelos tribunais sobre conflitos envolvendo a legislação. Por exemplo, um determinado assunto numa legislação está em conflito com outro assunto, ou as pessoas estão discutindo aquele tema. O tribunal tem o papel de solucionar esses conflitos, né? Um dos papéis do tribunal é esse, é resolver os conflitos que são levados até ele. E aí, ao resolver esse conflito, o tribunal acaba dando uma decisão. Quando essa decisão, reiteradamente, ela é apresentada, a gente diz que isso é a jurisprudência, é o que o tribunal pensa a respeito daquele assunto. Só que de tanto essa jurisprudência ela vir repetida, esse assunto constantemente ali sendo apreciado, o tribunal decide por emitir súmulas que justamente vão orientar e vão determinar qual seria o pensamento, o posicionamento do tribunal a respeito daquele assunto. E a gente tem várias posições do TSE com relação aos tópicos que a gente vai estudar. E aí é importante a gente também trabalhar essas súmulas. Inclusive o edital dos principais concursos, né, traz súmulas dos tribunais. Ok, pessoal? E além das súmulas da lei das eleições, nós temos também a lei 6.091 de 74, fala sobre o fornecimento gratuito de transporte, né, em áreas rurais no dia da eleição, então é importante também a gente trabalhar essa lei. Também vamos trabalhar a resolução 21.538 de 2003, importantíssima para o seu concurso. É uma resolução emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa resolução ela é importante por quê, André? Porque ela vai trazer justamente o procedimento para o alistamento eleitoral, né? E aí a gente percebe que esse assunto eles gostam muito em prova. A gente vai trabalhar essa resolução com detalhes em aulas específicas para garantir aí que você acerte as questões
sobre o alistamento eleitoral dessa importante resolução. Temos também a Lei 9.096 de 95, que trata dos partidos políticos. Agora, atenção especial, né? Mais uma pegadinha que vem em prova, é com relação à Lei dos partidos políticos. Por incrível que pareça, essa lei ela é detalhada, ela é discutida num ramo diferente do direito eleitoral, que para alguns é quase a mesma coisa, mas cuidado, há sim diferença, né? O direito eleitoral ele vai trabalhar toda aquela legislação, todos aqueles direitos e deveres, né, que envolvem o processo eleitoral e também o direito, né, e os deveres, né, políticos, né, que são os direitos, né, e deveres do cidadão. Só que a lei dos partidos políticos, ela trata especificamente de um assunto que fala sobre o direito partidário, que já foi objeto de questão em prova por conta de decisões envolvendo o próprio Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, ok? Então fica ligado que é importante, né? A lei dos partidos políticos, ela vai regulamentar artigos específicos da Constituição, que é justamente o artigo 17, que trata sobre os direitos políticos, ok? A lei dos partidos políticos também regulamenta o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição, que trata sobre a filiação partidária, assunto que a gente vai ver já no decorrer das nossas aulas, ok? Então é importante, então fica atento, fica ligado que o direito partidário ele vai trabalhar especificamente sobre a lei dos partidos políticos. Ô André, então você não vai trabalhar porque isso aí aparece no meu edital. O engraçado é isso, pessoal, que quando você vai ler lá o seu edital, o edital prevê, dentro do campo direito eleitoral, diversas leis, incluindo essa lei específica, né, que é dos partidos políticos, né, que trata do direito partidário, mas não se preocupe. Né? André, mas por que isso é importante para a minha prova? Por que você está falando isso para mim? É porque esse assunto já caiu em prova por conta dessa decisão aqui, pessoal. Dessa e de várias outras decisões, né? Eu trouxe como exemplo um recurso especial que foi resolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, onde ele deu uma decisão falando a respeito disso. E aí olha lá o que a decisão diz de forma bem resumida, né? Diz lá, compete à Justiça Comum dirimir conflitos envolvendo órgãos que compõem a estrutura interna dos partidos políticos, tendo em vista a autonomia constitucionalmente assegurada, as agremiações partidárias, assim como a natureza de pessoa jurídica de direito privado. Então, assunto importante para a sua prova. Por quê? Porque o direito partidário, a lei que trata dos partidos políticos, quando existe um conflito envolvendo esta lei e os filiados de um partido, ou às vezes uma coligação, ou às vezes um diretório nacional, um diretório estadual, um diretório municipal, eles estão em conflito, segundo a jurisprudência que a gente está vendo aqui, seria um conflito intrapartidário, ou seja, é um conflito interno de um partido. E o partido, pessoal, ele tem uma natureza jurídica de direito privado. Daí a decisão acertada, ao meu ver, que não compete à justiça eleitoral e sim à justiça comum, então cuidado com isso, compete então à justiça comum dirimir esses conflitos, né? Em que esses conflitos que envolvem essas questões, a decisão ela usa uma expressão interna corporis, ou seja, questões internas não são resolvidas pela justiça eleitoral, questões internas de partidos políticos e entre seus filiados ou entre diretórios nacionais, estaduais e municipais, quem resolve é a justiça comum, ok? Com um detalhe, né? A regra então seria essa, conflito intrapartidário, quem resolve, justiça comum. Só que temos uma exceção, atenção agora, né? A exceção é justamente quando essa questão, esse conflito vai ter interferência, vai refletir diretamente no processo eleitoral. Aí é diferente. Então fica a dica. A regra, conflito intrapartidário, cabe à justiça comum resolver, mas se esse conflito, de certa forma, causar reflexos no processo eleitoral,
aí esse assunto vai ficar aí sob a competência da Justiça Eleitoral, tá? E a gente pode observar isso no finalzinho da decisão. E aí, quando chega o ano, ele fala, não se configura como ato do processo eleitoral, restando então, por isso, afastada a competência da Justiça Especializada, conforme precedentes do TCE e do STF, como eu já tinha aqui mencionado. Então, ó, recapitulando, compete à Justiça Comum julgar conflitos intrapartidários, a não ser que esses conflitos reflitam no processo eleitoral. Ao refletir no processo eleitoral, aí sim nós temos a figura da Justiça Especializada para resolver esse conflito. Ok, pessoal? Só para a gente encerrar essa videoaula, para quem nunca estudou direito, né? E eu tenho que pensar que às vezes eu tenho algum aluno que nunca viu o direito e está vindo pela primeira vez, então é sempre bom a gente explicar com detalhes, né? Quando eu falei Justiça Comum e Justiça Especializada, eu trouxe aqui um slide só para você entender. Não vamos detalhar hoje a Justiça Eleitoral, enfim, mas é só para você não perder o raciocínio. Porque a gente tem dois grandes ramos do direito, na verdade, dois grandes ramos de justiça. Nós temos a Justiça Comum e a Justiça Especializada. A Justiça Comum ela é formada pela Justiça Estadual e a Justiça Federal. Já a Justiça Especializada, essa nos interessa muito, porque a gente, dentro da Justiça Especializada, nós temos a Justiça Eleitoral, que é justamente, o campo do direito, o ramo do direito, que a gente vai poder trabalhar. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Queria agradecer a participação de vocês e até a próxima videoaula. Obrigado.